cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Bento XVI, quando ainda era cardeal, ele, ao falar sobre a Eucaristia, disse assim, que as pessoas que batem... Talvez assim, talvez ele quisesse, aqui é uma interpretação pessoal, né? Talvez ele não estivesse dizendo as pessoas que batem sem saber, mas batem sabendo, né? Porque quantas vezes batem palmas sem saber? O Papa Ratzinger disse assim, as pessoas que batem palma na missa são como os algozes que aplaudiram Jesus na cruz. Forte, né? Está num livro chamado Introdução ao Espírito da Liturgia. Tem uma missa na TV que tudo que canta batem palma. Termina o canto de entrada, batem palma. Se canta o sinal da cruz, batem palma. Se canta o ato penitencial, batem palma. É um padre famoso na TV, né? O risco, gente, não só do sentido espiritual, do empobrecimento, da confusão do que é a missa, é que a missa se torne uma coisa, não de adoração a Deus, mas uma coisa assim de entretenimento entre as pessoas. O Papa Francisco diz assim, vocês sabem que o Papa Francisco ele adora uma festa, né? Ele ri de tudo. Quando lá nas audiências de quarta-feira que ele faz no Vaticano, ele abraça as pessoas, ele beija, ele toma até chimarrão, oferecem para ele, né? Só que na hora da missa, ele entra e não olha para os lados. Quem vai a Roma vê isso, né? Tem gente que fica chocado, mas fala, o Papa está bravo. Ele não está bravo. Na hora da missa, o Papa vai ao encontro de Cristo na cruz. E ele não olha para ninguém. Senão o povo grita, viva o Papa, aplaude o Papa. Não. Ele olha para o altar e segue ali firme. Como que querendo nos ensinar que a missa é o lugar da adoração, não do entretenimento. Não sei se eu respondi sua pergunta. Oi. Sim. Bem, você é casada? Tem filhos? Tem. Quantos filhos você tem? 2. Você tem a graça de que todos os filhos seus obedeçam às orientações da mãe ou você tem algum que dá mais trabalho? Que bom. A igreja nem sempre tem filhos assim, né? Pode ser que errem por desconhecimento, ou pode ser que Sabe como aquela ovelha perdida, né? O pastor deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. E quando encontra ela, ela dá até coice. Ele precisa agarrá-la para tirá-la do buraco, mas ela dá até coice. Infelizmente, não são muitos, graças a Deus, mas tem alguns assim, né? Ou por desconhecimento, ou porque acham que tem que ser assim. Aliás, um bispo ano passado disse assim, Dom Armando Butiol, nós bispos e padres, disse ele, nós bispos e padres precisamos entender que nós na liturgia somos servos, somos ministros, não senhores. A igreja nos ensinou ao longo desse século como devemos fazer. Não posso eu inventar a igreja ao meu modo, nem que seja bonito, porque a liturgia, o dono da liturgia é Cristo, é esse dom que ele dá à igreja. Eu preciso fazer como a igreja transmite. Agora, o Concílio Vaticano II, como é seu nome? Dulce. O Concílio Vaticano II disse assim, que para que os fiéis participassem de maneira adequada, bispos, padres, diáconos, seminaristas, religiosos e o povo, não falava consagrados, porque naquela época não se usava essa terminologia. Bispos, padres, diáconos, seminaristas, religiosos e os leigos, o povo, deveria ser formados, educados para a liturgia. Então, há 50 anos foi dito isso e ainda muitas vezes falta formação litúrgica. Pode ser que muita coisa se perdeu. Vou dar um exemplo por mim, né?
Quando eu estava na teologia, eu estudava com os outros seminaristas, naquela época, nós tínhamos 4 anos de teologia. Eram 8 anos de seminário, nos últimos 4 era teologia. E a liturgia, embora é uma coisa que o padre vai fazer todo dia, estudava só no último ano. Não nos 4, no último. No primeiro e no segundo semestre, 2 aulas, 2 horas, era 2 vezes por semana, 2 aulas. Hoje em dia mudou. Naquela época nós tínhamos 6 aulas por dia. Com a reforma do MEC são 4. Dos 4 anos, os 8 anos de formação, continua a teologia sendo nos últimos 4. Dos 4 anos, a liturgia continua sendo, infelizmente, no último ano. Só que em vez de estudar nos 2 semestres, se estuda 1. Em vez de ser aula 2 vezes por semana, é 1. Então, se o seminarista hoje não vai estudar por si próprio, esperar do mínimo aquilo que ele recebe na faculdade, e a comunidade esperar dele, vai ser prejudicada. Ainda bem que, por exemplo, o que eu estudei, eu fui atrás, eu fiz muitos cursos, fui fazer pós-graduação nisso, porque eu quero ajudar a igreja a compreender e melhor celebrar. Então, eu digo para vocês, na paróquia de vocês, aprendam o melhor que o padre de vocês podem oferecer. Um dia ele sai, vem outro, aprenda o melhor do outro, né? Mas não se deixem empobrecer, né? Por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia de coração. Tem problema no coração, precisa de um cardiologista. Tem 2 cardiologistas na sua cidade. Um que acabou de ser formado e um que há 30 anos é cardiologista. Quem que você vai querer se submeter para a cirurgia? O que é experiente. Mas se esse de 30 anos, há 30 anos, nunca mais pegou num caderno. E este inexperiente era o melhor aluno. Boa, boa. Então vejam que o critério muda. Então assim também é. É aproveitar o que cada padre pode oferecer de melhor para o nosso crescimento. Agora, não nos contentar com o mínimo. Você está numa empresa e o patrão disse assim, olha, eu posso te pagar 10 mil. Mas no mínimo eu posso te pagar 1.000. Você fala assim, eu fico com 1.000 mesmo. É assim que você faz com as coisas do mundo? Não. Com as coisas de Deus, ainda mais. Então, que oportunidade privilegiada é você estarem a cada noite com um padre aqui estudando um tema. Isso ninguém tira de vocês. Tá bom? O banquete do Cordeiro. Da missa, não. Porém, ele é o livro mais litúrgico que temos na missa. É o mais tardio também, né? As fórmulas litúrgicas se inspiram sobremaneira no livro do Apocalipse. Eu comentava no dia 1º de maio, numa palestra que eu fui dar, que olha, como eu queria ter tempo de fazer menos coisas que eu faço, para poder, eu queria, tomara que um dia Deus dê esse tempo a vocês, quem sabe vocês façam isso, ou alguém, né? Pegar, estudar a missa do início ao fim, porque a missa é a palavra de Deus celebrada. A palavra de Deus lida está na Bíblia, mas a palavra de Deus celebrada é a missa do início ao fim. Você vai encontrar desde o sinal da cruz até o ide em paz na Bíblia. E o livro principal é não só os evangelhos, mas o livro do Apocalipse. E quando ele, conhecedor que era do livro do Apocalipse, escutou a missa, na hora ele entendeu a missa. A conversão se deve a isso. Eu fico pensando quantos frutos espirituais seria a cada missa se o nosso povo conhecesse a Bíblia. É que às vezes o povo não tem nem Bíblia. E quando tem, ela está aberta no Salmo 90, lá juntando poeira na estante. A Bíblia não é o livro de cabeceira.
Porque o livro litúrgico não é a Bíblia, é o lecionário. Porque isso está no Concílio Vaticano II e é repetido pelo Papa Bento XVI, num documento chamado Verbum Domini. Ele fala, nós não somos a religião de um livro, mas da palavra vivificante. Se você, por exemplo, por questões práticas, os textos bíblicos usados na liturgia, eles não são contínuos, o que dificultaria a participação das pessoas se usassem, por exemplo, a Bíblia. Nós vamos falar isso numa próxima que eu estiver aqui, que eu não lembro quando vai ser. Mas, por exemplo, o sacramento de Cristo que fala não é só o livro, o lecionário, o livro dos evangelhos, mas o leitor. O leitor comunica Cristo, deixa Cristo falar. Então é por isso, por uma questão funcional e por uma questão teológica. Por isso que a gente não usa a Bíblia. Se o povo de Deus pudesse não só todos ler, a participação da missa seria muito mais frutuosa. Se o povo soubesse o que é Páscoa, a história do povo de Deus, pelo menos a história da salvação, a participação na missa seria muito diferente. Ou a própria preparação para a missa, a leitura do texto bíblico, né? Sim. Sim. De fato, a igreja, ela diz assim que deve haver uma justa harmonia das coisas. Né? Então, por exemplo, no domingo, que é o dia do Senhor, é o dia que a gente tem que valorizar mais o canto. Uma missa durante a semana, não. Porque não é o domingo dia do Senhor. Claro, é missa do mesmo modo, mas não tem a solenidade que o domingo tem. Então, se no domingo você canta, por exemplo, o hino louvor, durante a semana não tem. Mas, por exemplo, eu chego lá, acho que eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. A gente canta o Cordeiro no domingo, dia do Senhor, mas durante a semana não precisa, a não ser que fosse uma solenidade. Tá? Agora, por outro lado, né, então é preciso saber a justa harmonia das coisas. A missa, toda ela é cantada. Se você pegar aqui o Missal Romano, esse livro que tem os ritos da missa, você vai ver melodia até para cantar as leituras. Várias páginas do Missal, tudo com partitura aqui. Então, a missa, toda a sua estrutura, não só tem toda a palavra de Deus, toda ela teve um ritmo, uma cadência para ser cantada, para solenizar. Agora, imagine só, você não vai cantar a missa inteira todo dia. Então, eu concordo com a senhora, eu acho que tudo não deveria ser cantado, é preciso saber respeitar o ritmo do tempo litúrgico. Mas, sobretudo, né, nunca trocar o texto da Bíblia por outra música. Mas é tão bonita aquela música, como Zaqueu, eu quero subir. Esta música, de fato, é linda, mas não pode ser cantada na missa, porque ela não foi feita para a missa. É uma música protestante. Você pode cantar na catequese, no grupo de oração, na sua casa, mas na missa não. É o único lugar onde não pode cantar música evangélica na igreja. A missa. Porque a missa é uma coisa essencialmente católica. E é preciso, então, respeitar o que é próprio da missa. Muitas vezes, não é só ficar muito cantando, mas é, sobretudo, cantar o que não se deve cantar. Né? Falta, às vezes, critério para a escolha do repertório da missa. Recitado. Sim. Sim. Mas eu posso discordar da senhora? Veja como que é o nome, hino de louvor. Pensa assim no seu aniversário. Se a senhora falasse assim, hoje é meu aniversário, tenho parabéns. Mas toda vez que vai cantar parabéns, eu vejo que o povo começa a bater palmas num canto. Então, em vez de cantar parabéns, nós vamos dizer o parabéns. E a gente fizesse assim, Como é o nome da senhora? Maria Luísa.
Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você. Seu parabéns vai. Porém, vejam, o compositor pensou uma música, de modo que é impensável fazermos o parabéns sem cantar. Na missa também. O hino de louvor deveria ser sempre cantado. Estou só usando o hino de louvor. Porém, como a igreja sabe que nem sempre se tem uma equipe de música, nem sempre se é capaz de cantar, permite que se faça rezado. Agora, qual é a lição que eu tiro, Maria Luísa? Não é deixar de cantar, mas que a gente usasse melodias apropriadas para o hino de louvor. Muitas vezes o hino de louvor se escolhe a partir de melodias que façam o povo fazer o quê? Bater palma. Então já é um desserviço para a liturgia. Ou se pega uma outra letra que não o próprio hino de louvor. Então, desculpe discordar da senhora, mas eu acho assim, se faz como a igreja orienta, muitos dos exageros e das falhas não aconteceriam. Oi, pois não. Então, você não vai encontrar no rito litúrgico esta orientação para entrar dançando com os jarros. Existem subsídios por aí populares que fala. Que é uma outra coisa cafona. Pôr aquelas roupas assim de TNT nas pessoas. Sabe que faz um buraco aqui para pôr os braços assim, e manda o povo entrar. Gente, que vergonha, que papelão que os coitados têm que pagar, né? Pelo amor de Deus. A liturgia da igreja nos ensina a Deus sempre o melhor, porém sem ostentação. A igreja diz nobre simplicidade. Tudo simples, porém nobre. Bem feito. Sim. Existe a previsão de uma veste litúrgica, isso. Mas eu estava falando, não sei se vocês já viram em alguns lugares, eles pegam o TNT, costuram, recortam lá, enfiam no povo, mandam o povo pôr aquela roupa. É horrível! Não, melhor não. Melhor usar uma roupa modesta, discreta, sem extravagância, do que usar uma coisa feia daquela, né? Pois não. Você não vai achar nenhum documento que diz isso. Por exemplo, nem da homilia. Não tem. O problema é que às vezes se faz uma barriga dentro da missa, né? De tão longa que fica. Atualmente, agora com o Papa Francisco, ele deu não uma norma, mas uma orientação que a homilia não deve passar de 10 minutos. Uma orientação do Papa. Agora, não existe uma norma, não. Por exemplo, a vigília, acho que não é na sexta-feira não, porque sexta-feira da Paixão é o único dia na igreja que não tem missa. Né? Acho que devia ser a vigília pascal. Às sextas-feiras ele fazia uma missa... não sei. Eu estive lá em Pietrelcina, aliás, vocês também, né? Foram lá, e um frade que conviveu com o Padre Pio, que era responsável de levar as pessoas ao Padre Pio, ou dizer, o Padre Pio hoje não pode atender, ele está muito ocupado, dificultar um pouquinho o acesso das pessoas. Ele dizia, assim, por exemplo, que de fato o Padre Pio ele foi vítima de muitos julgamentos, né? Porque as pessoas começaram a dizer, ele faz isso, ele faz aquilo. Lembra que naquela época, né, não se havia
O povo não entendia a missa. A missa não era na língua do povo, era em latim, de costas. De costas não, virado para o sacrário, de costas para o povo. O padre rezava em voz baixa, então se achava que ele fazia encenações, dramatizava, havia muito julgamento. Ele foi, infelizmente, no seu tempo, vítima de muito disso, né? Eu vi um vídeo, por exemplo, que ele chora enquanto ele consagra. É um erro litúrgico? É, mas tomada da emoção, né? Agora, pelo amor de Deus, os padres não vai começar toda a missa a querer chorar na hora da consagração, só porque é um momento tão sagrado, tão importante, né? É uma coisa que brotava naturalmente. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos